Olá! Se você quer dar o primeiro passo para a programação em fresamento CNC e entender a lógica por trás de cada comando, esse vídeo será o seu ponto de partida. Eu vou guiar você na criação de um programa CNC do zero, mostrando cada linha de código detalhadamente para que você tenha uma noção e compreenda o programa por completo. Talvez você já tenha tentado, ou talvez você nunca tenha visto uma programação em CNC, isso não importa. Esse vídeo é justamente para quem está começando. Eu vou fazer um programa bem simples de uma peça real, linha por linha, código por código, para que você entenda o passo a passo de como funciona a programação. No final eu vou mostrar uma forma bem simples que vai facilitar e reforçar o seu entendimento do código por completo. Vamos lá para o conteúdo. Bom, esse nosso primeiro exercício já está sendo mostrado aqui a peça que a gente vai fazer o fresamento. Então, é uma peça bruta de 100 por 100 e a gente vai fazer simplesmente um corte aqui nas laterais da peça com uma profundidade de 5 milímetros. Por que 5 milímetros? Se eu olhar, a peça tem um comprimento total de 100 e tem esse rasgo aqui, ó, de 5 milímetros, porque se eu pegar esses 5 com mais os 90, mais os outros 5, vai dar justamente os 100 milímetros. Isso aqui, esses cortes são tanto feitos, né, no sentido aqui, digamos assim, vertical e horizontal. Então é um corte lateral aqui de 5 milímetros que a fresa tem que fazer para produzir essa peça. Aqui nessa outra vista a gente consegue enxergar também, né, nos auxilia a entender como é que vai ser esse corte. Aqui já está definido o zero peça, está no canto aqui inferior esquerdo da peça. Se eu observar nessa outra vista, o meu zero peça também está posicionado bem aqui. A partir desse zero peça, a gente já sabe que do zero peça, nessa vista aqui para cima, eu tenho os valores de y positivos. Nessa vista daqui para cá, eu tenho os valores de x positivos. Nessa outra vista, eu já tenho os valores de z positivos aqui para cima e x positivos aqui para a direita. Temos outros vídeos aqui no canal, vou deixar aqui na descrição para que vocês vejam que a gente já trabalhou a definição do zero peça, como é que eu faço a definição das coordenadas. Então, primeiro tem que entender aquele assunto lá de coordenadas absolutas para depois vir para cá para a programação. Bom, outra informação importante é que a profundidade de corte desse rasgo aqui é de 5 milímetros. Como é que a gente vai fazer isso? Utilizando uma ferramenta de corte. Então aqui ao lado eu tenho as ferramentas disponíveis para eu realizar essa usinagem. Já adiantando, a gente vai utilizar a ferramenta na posição 1. Ferramenta na posição 2 e 3 aqui eu coloquei só para quando a gente estiver lá na programação vocês entenderem e a coisa ficar mais didática. Mas a gente vai utilizar essa fresa aqui de 12 milímetros e ela está na posição 1 do meu magazine de ferramentas. Vamos dar uma lida aqui para a gente entender mais, né? Bom, esse aqui é o exercício 1. Executa a programação em código G para a peça abaixo, utilizando um controle FANUC, sem compensação do raio da ferramenta e com compensação do raio da ferramenta. Com compensação do raio da ferramenta, a gente vai deixar para outro vídeo, porque vai ser um complementar a esse, tá? Então a gente vai focar sem compensação do raio da ferramenta. Felipe, o que é isso? Já está complicando? Não se preocupe que você vai ver que é simples, tá? Com usinagem no sentido horário, ou seja, eu vou realizar esse corte nesse sentido aqui, onde o meu mouse está passando. Então, eu vou primeiro subir aqui em Y, depois caminhar em X, depois descer em Y e depois caminhar da direita aqui para a esquerda em X. Esse aqui seria o sentido horário, né? Se eu imaginar a ferramenta, ela percorreu esse sentido aqui para realizar a usinagem dessa peça. Escreva o segundo código de maneira simplificada, que é o que eu falei, né? Que existe uma maneira mais simples. Vou escrever a maneira mais, digamos assim, não é mais difícil, ela é só mais trabalhosa, né? Mas ela nos ajuda, principalmente para quem está começando. Depois eu vou mostrar a maneira mais simplificada. E aí eu deixo sempre para que cada um escolha a maneira que se sente mais confortável de programar, tá? Isso é muito importante porque tem gente que prefere utilizar a maneira mais, digamos, só trabalhosa, né? Outra maneira simplificada. Então eu gosto de sempre dar as duas opções para que você fique à vontade na programação. Utilize a ferramenta na posição 1 para a realização da usinagem, né, conforme eu já tinha comentado, e considero que o material bruto já está plano e pronto para ser realizado o contorno. Então vou só me preocupar em fazer o contorno, não vou me preocupar com essa face aqui acima, tá? Então, agora a gente vai ver um vídeo
a simulação da programação que a gente vai escrever, como é que essa peça seria usinada de fato. Aqui na tela você já consegue ver o vídeo que eu vou mostrar que vai simular a usinagem da peça exatamente igual à programação que eu vou escrever aqui para que vocês entendam. Então eu tenho uma peça aqui de 100 por 100 aqui em amarelo e tenho a minha fresa de 12 milímetros. E aqui eu tenho os valores de coordenadas absolutas, valores de x, y e z. Então vamos dar um play aqui para a gente ver como é que vai ser essa fabricação. Então primeiro a fresa estava na posição lá em cima, ela desceu, fez um posicionamento e agora ela vai cortar nesse sentido aqui, que é o sentido de z, certo? Lembrando que é o sentido horário que a gente vai fazer essa usinagem. Então, ó, a fresa vai percorrer esse caminho, vai realizar o contorno, né? E aqui as coordenadas, obviamente, eu estou mexendo só em y, só vou mudar os valores de y. Agora eu estou mexendo só em x, vou mudar só os valores de x. E essa penetração aqui de 5 milímetros, ela vai ficar constante. Essa penetração aqui, que foi o corte. Então, acabou a peça, né? Então a fresa se posicionou também já distante aqui. Isso é importante da gente fazer esse afastamento da fresa quando ela termina o contorno. E agora eu vou mostrar uma vista aí de cima, né? Mostrando que cada lateral aqui dessa tem 5 milímetros. Então, pecinha feita, pecinha bem simples. Mas a ideia é justamente simplificar para quem está começando, para que a gente entenda como é que se programa em fresamento CNC. Agora, vamos lá. Eu vou isolar aqui a minha peça, para que a gente tenha um espaço aqui para realizar a programação, conforme a gente tinha visto anteriormente. Só para deixar claro, esse ponto aqui também é meu ponto de zero peça. Aqui para cima eu tenho os valores de y positivos, ou seja, do zero peça para cima eu tenho os valores de y positivos. Do zero peça para a direita eu tenho os valores de x positivos. Nessa outra vista eu tenho os valores de z positivos aqui para cima e os valores de x positivos aqui para a direita. Beleza. Bom, vamos lá. Como é que a gente começa a programação? Geralmente esse programa ele está na memória da máquina e para chamar um programa específico, assim como um arquivo no computador, ele tem um nome. E esse nome geralmente a gente bota ele como sendo O, a letra O, seguido de 4 dígitos. Então, eu tenho a letra O, como esse é o programa 1, eu vou escrever O0001. Esse é o nosso primeiro exercício, então vai ser o nosso primeiro programa, tá? Beleza. Novamente, eu vou escrever da forma mais trabalhosa, mas é importante que você entenda essa forma também, porque muito provavelmente você pode pegar um código dessa forma e aí você já vai entender o que ele significa. Então, vamos lá. Então, acabei de escrever uma linha que também é chamada de bloco, e agora eu vou escrever a segunda linha. Vou colocar assim, ó, N10, G17, G21, G54, G90, G94. Felipe, complicou tudo. Calma que a gente vai passo a passo, não se preocupe com isso. Isso aqui é bem simples de entender, né, e de memorizar. E não se preocupe porque aqui na descrição do vídeo eu coloquei uma lista de códigos, lista de funções que diz cada uma dessas funções beleza? Mas vamos lá, primeiro, vamos começar com N10. Como eu pulei uma linha, eu gosto de andar de 10 em 10, ou seja, se a primeira linha foi 10, a segunda vai ser N20, a terceira vai ser N30 e assim sucessivamente. Se vocês olharem, né, em outros lugares, tem gente que faz essa variação de 5 em 5, N5, N10, N15 e assim sucessivamente, até finalizar o programa. Por que eu gosto de ir de 10 em 10? Porque às vezes eu preciso acrescentar alguma operação entre duas linhas que porventura eu esqueci. Então eu tenho 10 linhas a mais ali que eu consigo adicionar sem problema nenhum. Isso faz muito efeito principalmente para o torneamento. O fresamento, possa ser que se eu programo, né, dessa forma, eu consigo também adicionar essas linhas, né, uma operação a mais que eu esqueci sem problema nenhum.
Porque se eu não fizer isso, se eu for, por exemplo, de N1, N2, N3 em diante, se eu esquecer alguma coisa, eu vou ter que reorganizar todo o texto que está depois desses valores de N. Então, assim, eu geralmente, né, sempre tem uma coisa em outra que eu esqueço, variando de 10 em 10 sempre resolve para mim. Beleza, vamos lá. O que é G17? G17 significa que a gente vai trabalhar no plano X, Y. Que é esse plano aqui, que a gente consegue ter uma visão de cima da ferramenta e da peça. Geralmente a gente faz esse contorno, essa usinagem nesse plano XY. Se eu fosse utilizar outros planos, existem outros códigos, mas vamos focar que a maioria é resolvível, digamos assim, no plano, é resolvida no plano XY. Então, beleza, G17 é isso. G21 significa que a gente vai trabalhar no sistema métrico, ou seja, as dimensões são em milímetros. Qual seria a outra situação, Felipe? Seria se a gente fosse trabalhar em polegada. Eu utilizaria, desculpe, o G20. Como eu vou trabalhar em milímetros, quero só informar para a máquina que eu vou trabalhar com o G21. Beleza. G54 é a definição desse zero peça. Eu estou dizendo para a máquina que, ó, eu quero que você trabalhe com zero peça nessa posição. É comum no fresamento a gente utilizar outros valores de outras posições diferentes de zero peça. E aí eu vou mudando esse valor, né, de G54 conforme a minha necessidade, tá? Novamente, nós estamos na situação mais simples. Geralmente a gente utiliza o G54. Se você olhar aqui na lista de códigos, tem lá informando isso. G90 significa que a gente vai trabalhar com coordenadas absolutas. Precisamente a gente comumente trabalha com coordenadas incrementais também. Eu uso bastante, né, esse tipo de coordenada. Mas para esse exercício a gente vai utilizar coordenadas absolutas. Se eu fosse utilizar coordenadas incrementais, eu chamaria G91. Como eu vou trabalhar com coordenadas absolutas, G90. Só isso. E G94, geralmente no fresamento a gente trabalha com o avanço da ferramenta em milímetros por minuto. Então, eu vou utilizar o G94, diferente do torneamento que a gente utiliza o G95, que é milímetros por rotação. E ao final de cada linha eu coloco esse valor de ponto e vírgula, que significa end of block, justamente indicando que eu terminei a programação nessa linha. Próxima linha, N20. Aí agora a gente já vai chamar a ferramenta. Então, para chamar a ferramenta, eu utilizo T01, ou seja, T vem de tool, né, de ferramenta em inglês, 01 porque essa minha ferramenta ela está posicionada lá no magazine na posição 1. E aí eu posso até fazer o seguinte, eu posso colocar um comentário. Esse comentário ele não influencia, né, a operação em si, mas é um comentário para eu como operador ou outras pessoas que vejam, né, verem esse código, eles saberem o que é que eu estou tratando. Então eu posso dizer aqui, ó, que a T01 é uma fresa de 12 milímetros. Por que isso é importante? Porque esses 12 milímetros eles vão fazer diferença na programação. Então é só uma forma do operador saber qual é a ferramenta que está sendo utilizada para fabricar essa peça. Então, chamei a ferramenta. Depois de chamar a ferramenta, a gente tem que habilitar a troca. Ou seja, eu chamo essa ferramenta e habilito que o centro de usinagem realize a troca da ferramenta. Então, eu tenho um M06 para habilitar essa troca e assim a ferramenta 1 ser posicionada, caso ela não estivesse posicionada, pronta para realizar a usinagem. Depois, vamos seguindo aqui, eu tenho N40. O que é que eu vou fazer agora? Eu tenho que indicar para a máquina qual é a rotação que essa ferramenta, essa fresa, ela vai girar. Eu vou informar para ela o S de velocidade que eu quero que gire o eixo árvore em RPM. Então, esse S aqui, a gente vai utilizar um valor de 796. Felipe, de onde é que vem esse 796? Vamos lá. Conforme eu tinha comentado, a gente vai utilizar essa ferramenta na posição 1. Aqui nessa tabelinha eu tenho as características dessa ferramenta, por exemplo, de velocidade de corte. Essa velocidade de corte vai ser importante para que eu determine esse valor de rotação.
Como assim? Vamos lá. Primeiro eu tenho que lembrar da fórmula da velocidade de corte. A fórmula da velocidade de corte é igual a π vezes d vezes n dividido por 1000. Então, VC, velocidade de corte, π é uma constante, 3,14, d é o diâmetro da fresa, n é o valor de rotação que essa fresa deve girar, dividido por um fator 1000. Eu quero calcular esse valor de n aqui. Por quê? Porque VC já foi me dado. É justamente em função das propriedades da fresa em relação ao material que eu estou usinando. Então ele me indicou aqui, ó, para esse material posso utilizar um valor de 30 a 35 metros por minuto. Então eu já tenho o VC, π é uma constante, 3,14, d é o diâmetro da fresa, que é de 12 milímetros. Consigo calcular esse n, já que 1000 também vai entrar na conta matemática. Então, ó, eu quero o valor de n, eu posso isolar n. Vai ficar como? N vai ficar igual a VC vezes 1000 dividido por π vezes d. Então, n vai ser igual a VC. E aí, Felipe, qual é o valor que eu uso? Vou deixar para falar mais na frente, né, a diferença de utilizar 30 ou 35. Vamos para esse primeiro exercício ser conservador, utilizar uma velocidade de corte mais baixa. Então eu vou usar 30, tá? Mas vamos deixar para outros vídeos para eu complementar isso um pouco mais. Então 30 vezes 1000 dividido por 3,14, né, aproximado o valor de π, vezes o diâmetro da fresa de 12 milímetros. Então fazendo essas contas, vamos lá. Eu tenho 30 vezes 1000 dividido por 3,14 e também é dividido por 12. Por isso que dá 796 RPM. Então, o valor de N que a gente vai utilizar de rotação da fresa vai ser 796 RPM. Por isso, voltando aqui, eu coloquei esse valor de rotação da fresa de 796 RPM. Eu preciso indicar também qual é o sentido de giro dessa ferramenta. Então, se eu olhar de cima do eixo árvore, em cima da máquina, fora da máquina, né? O sentido de giro obrigatório, em função da geometria da ferramenta, é o sentido horário. Então, o sentido horário eu utilizo M3. Se fosse sentido anti-horário, seria M4. Simples assim. 99% dos casos a gente vai utilizar M3 porque as fresas geralmente são fabricadas, né, com essa geometria para girar no sentido horário. Beleza? Então, resolvido essa linha aqui também, vamos para a linha N50. Agora, a gente já vai começar a fazer movimentação dessa fresa. Vamos imaginar o seguinte, ó, que a gente chegou nesse ponto aqui, a gente já tem a ferramenta, além das definições, né, dessa primeira linha N10 aqui, eu já tenho a ferramenta 1 posicionada, porque eu já habilitei a troca, e ela começou a girar a 796 RPM no sentido horário. Beleza. Eu tenho que imaginar que essa fresa ela está acima da peça, né, desse plano maior aqui da peça. Vou ter que fazer um posicionamento em X e em Y. Depois eu desço essa fresa para realizar a profundidade e depois faço a usinagem de contorno. Então foi assim que foi feito na simulação e geralmente é assim que é feito na prática. Eu faço um posicionamento inicial em X e Y, desço essa fresa de modo que ela não toque na peça. Depois eu chego aqui na lateral e faço o corte. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então eu acabei de descrever aqui em português e a gente vai escrever isso em código G. Então vamos lá. Eu vou escrever aqui, ó, seguinte código: G0, X menos 10, Y menos 10. Essa daqui vai ser a próxima linha que a gente vai entender. G0, se vocês observarem aí na lista que eu passei, significa uma interpolação linear com avanço rápido. O que é que isso quer dizer? Eu estou querendo movimentar essa ferramenta de maneira rápida, então eu utilizo sempre G0. Só que G0, uma observação, a gente só utiliza para movimento de aproximação ou de afastamento, nunca em movimento de corte. Por quê? Porque esse G0 é uma movimentação muito rápida da ferramenta.
Se porventura essa ferramenta tocar na peça em G0, muito provavelmente essa ferramenta ela vai quebrar. E é uma velocidade altíssima. Então, eu sei que a ferramenta está lá em cima, eu estou mexendo no plano XY, desculpe, e pedindo para ela ir para x menos 10, y menos 10. Então, a gente pode entender que essa fresa vai estar mais ou menos aqui nessa posição, ó, distante dessa lateral aqui de 10 milímetros e distante dessa lateral aqui também de 10 milímetros. Por que é negativo, Felipe? Porque ela está nesse lado de cá. Porque lembrem-se que os valores de x são positivos para cima e de x são positivos para a direita. Então, estou colocando um menos para ela ser posicionada aqui. Por quê? Porque agora eu vou fazer ela descer em Z. Então, quando eu faço esse movimento dessa linha aqui de 50, N50, é só para fazer um movimento de afastamento da peça e posicionamento para permitir que a fresa agora desça para Z menos 5. Então, é isso que a gente vai escrever agora. N60, eu vou escrever G1, Z menos 5, F 190. Felipe, de onde é que vem esses valores? Vamos lá entender cada um. Eu tinha comentado que G0 é um movimento rápido da ferramenta de aproximação ou de afastamento da peça, ou seja, não é um movimento de corte. G1 já é um movimento de corte. Mas, Felipe, G1, se a gente observar, como a fresa está em x menos 10, y menos 10, e agora eu só estou descendo até z menos 5, ela não vai cortar nada, ela só vai descer e vai ficar posicionada aqui em z menos 5. Você não disse que G1 era movimento de corte? Era, e ainda é. Mas uma observação, é de comum prática, sempre que a gente for fazer o último movimento do corte, digamos assim, a gente utilizar sempre G1, porque o G1 é uma interpolação linear com avanço controlado. O avanço ele é dado por esse valor, já já a gente chega nele. Então é uma movimentação muito mais lenta. Então, caso eu tenha programado alguma coisa errada, né? Dá tempo de eu ir lá e parar a máquina antes dela colidir com a peça. Lembrando que fresa, ela não é feita para realizar furação. Então, se eu errar aqui nesse posicionamento dessas coordenadas anteriores e colocasse aqui G0, Z-5 e a fresa fosse direto para a peça, ela quebraria. Então, geralmente quando a gente faz a primeira peça, eu estou lá olhando para a máquina e estou perto do botão de parada ou perto do botão de avanço também, que eu consigo qualquer reação ali, né? Eu ver que vai ocorrer uma colisão, eu simplesmente diminuo o avanço para zero e a ferramenta para. Então, quando eu tenho esse avanço controlado, fica muito mais fácil de eu parar caso eu veja algum erro. Com G0 vai ser muito difícil. Então, é só uma precaução a mais. Z-5, acho que vocês já entenderam, né? Porque a gente vai ter que posicionar ela aqui embaixo. Vocês têm dúvidas aí em relação a essas coordenadas, tem uma lista aqui que eu vou deixar na descrição de 3 exercícios, né, que a gente fez. Inclusive, acho que tem até essa peça, para que vocês fiquem maceteados, digamos assim, né? E onde é que tá essas posições de ferramenta em relação a essas coordenadas absolutas, beleza? Então, se tá meio que perdido aqui nesses valores de x, y e z, eu recomendo que vocês reforcem lá, depois volta para cá, né? Porque aquilo lá precisa entender mesmo antes de vir para cá para programação. Então, desceu aqui em Z-5. O que é que significa esse F? Esse F é justamente o avanço em milímetros por minuto. Então, vamos ver como é que a gente faz esse cálculo. Esse cálculo é o cálculo do F. Então, F vai ser igual a Fz vezes o valor de Z vezes o valor de N que a gente calculou aqui anteriormente. Então, esse valor de F vai ser quem? O Fz é o avanço por dente, ou seja, quão interessante para essa ferramenta cortar em espessura a cada dente que passa no material. Então ele está especificando aqui para mim de 0,06 a 0,08 milímetros por dente. Então eu vou usar o menor valor novamente, lembrando que depois eu vou comentar, né, mas em vídeos mais para frente essa diferença de quando utilizar qual valor. Mas vamos lá. Peguei 0,06 vezes Z é o número de dentes, número de arestas cortantes, nesse caso aqui, que tem nessa fresa.
Essa daqui tem 4, tá? Não tá dando muito para ver, mas essa aqui tem 4. Por exemplo, se fosse a ferramenta 2, ela teria 5, ó. 5 insertos que compõem a ferramenta. Então, esse Z aqui seria 5. Obviamente, eu teria que mudar esse valor de FZ também, né? Porque seria em função de outra ferramenta. Mas como eu estou com a 1, eu tenho que trabalhar nesse intervalo, estou utilizando 0,06. Vezes 4 vezes N. N é o valor de 796 que a gente calculou. Então, se eu fizer essas contas, lá novamente, eu tenho 0,06 vezes 4 vezes 796, isso dá 191. Estou arredondando aqui para 190, tá? Não tem problema nenhum. Então, entendido aqui de onde é que vem esse valor de F. Lembrando que é uma movimentação muito mais lenta do que quando comparado a G0. Felipe, qual é o valor de F do G0? Vai depender de máquina para máquina, tá? Então, eu recomendo aí que você veja na máquina que você trabalha qual é o valor de avanço em milímetros por minuto desse G0. Então, fechado. Aqui a gente já está com a ferramenta no ponto aqui de profundidade e em x menos 10 e y menos 10. Agora o que é que a gente vai fazer? Eu vou apagar isso aqui para não ficar tão carregado. Apagar isso aqui também. Beleza, o que é que a gente vai fazer agora? Vamos para a linha N70. E aí eu vou continuar com G1, porque eu vou fazer um movimento também de aproximação muito próximo da peça. E eu vou para o valor de x5. E y continua em menos 10. Por que esse valor de menos 5, Felipe? Porque é o seguinte, esse y ficou muito não entendível, né? Vamos mudar aqui, tá um y mais com cara de y. Por que x igual a 5? Porque é o seguinte, agora eu já vou fazer um posicionamento inicial em relação a x, para que depois eu faça um movimento de y e eu consiga deixar essa lateral aqui com 5 milímetros, de acordo com o desenho. Então, nessa posição aqui da linha 70, a fresa fez isso aqui. Ela saiu lá de x menos 10, y menos 10 e foi para x5, y 10. Então, ela está posicionada mais ou menos aqui, ó. Lembrando que o diâmetro dela é de 12 milímetros. Então, a distância, né, daqui da lateral até aqui a fresa, ó. Lembrando que essa fresa ela foi zerada em x encostando a lateral aqui e em y encostando essa lateral, certo? Então, quando eu peço para ela ir para x5, ela ficou exatamente, ó, nessa linha aqui do contorno de 5 milímetros, conforme a gente já discutiu né, em função das cotas que foram dadas no desenho. Então, ela já está posicionada no valor de x correto. Agora, a gente vai escrever N80. Continuo em G1, porque eu vou cortar agora de fato mesmo, né? Continuo em X5, eu não quero mais que ela se mexa em X. Eu quero só que ela suba até um valor de Y. E que valor de Y é esse? Vamos lá. Esse Y vai ser 107. Por quê? Porque o seguinte, ela já está aqui em X5. Eu vou dar um zoom aqui para ficar melhor, a gente entender isso. Eu vou apagar isso aqui, apagar isso aqui. Vamos lá. Ó. A fresa, ela já está aqui nessa posição. Essa posição aqui, ó, essa linha onde essa fresa está, é justamente o valor de 5 milímetros. Se ela tivesse em x0, ela estaria alinhada com essa borda aqui da peça. Ó. Lembrando que o zero peça está aqui em cima. Então, qual foi o processo que eu fiz para fazer esse zero peça? Ó? Primeiro, vamos apagar aqui novamente para que isso fique bem entendido. Primeiro eu vim com essa fresa, encostei ela aqui e disse que esse valor é o valor de x0. Então, essa lateral aqui, ó, corresponde ao valor de x0. Depois, trouxe ela para aqui para baixo e encostei aqui nesse sentido. Ó. Tive que caminhar de baixo para cima e encostei essa lateral aqui e disse que esse ponto é o ponto y0. Então,
Se eu pedir para essa fresa ir para x0, y0, ela vai ficar aqui nessa posição, ó. Essa lateral alinhada com o eixo vertical e essa outra lateral alinhada. Ó, deixa eu melhorar essa linha para ficar melhor a visualização. Essa lateral alinhada com essa outra lateral. Então tem uma distânciazinha aqui até o zero peça. Mas x está alinhado e y também está alinhado conforme a peça. Então beleza, vamos lá. Voltar para cá. Agora a gente vai para y107. Lembrando que a fresa ela tá aqui em x5, y menos 10, né? Então aqui eu tenho essa lateral de x5 e agora ela vai subir para y107. Por que y107? Vamos lá. Vocês concordam comigo que se ela chegar aqui em y0, ela vai estar nessa posição. O y tocando aqui, ó, essa face da peça. Isso aqui é meu y0, né? Mas ao mesmo tempo ela tá tocando aqui em x5. Beleza. Se eu pedir para ela ir para y100, y100, para onde é que ela vai? Ela vai justamente para essa posição aqui, ó. Y100, ela faz isso. Ela permanece aqui em x5, ó, tá aqui alinhado com a lateral da borda, que a gente sabe que essa medida aqui vale 5 milímetros. Isso aqui vale 5, beleza? Aí, ó, essa posição aqui é a posição x100. E onde ela estava aqui era x0, aqui em cima era x0, aqui vai corresponder a x100. Por quê? Porque a distância daqui para cá dá justamente x100. Mas, Felipe, você ainda não explicou o 107. Por que 107? Vamos lá. Vamos entender isso aqui, que essa parte inicial ela é mais demorada, mas é muito importante que você entenda isso. Ao invés de ir para x7 agora, eu vou para x112, para que você entenda. Felipe, você está complicando. Confia em mim, eu não tô não, porque isso tem gente que passa muito despercebido, às vezes está lá na frente e não se atenta a essas coordenadas, e isso é muito importante, tá? Se eu for para se eu for para y112 e manter o x5, essa fresa vai estar nessa posição aqui, ó. X5 continua alinhado e 112 é esse ponto de y aqui. Por que esse ponto aqui é 112, Felipe? Ó, fiz até uma setinha aí para mim. Porque é o seguinte, eu sei que aqui é meu y0. Quando eu encostei essa face aqui de cima seria y100 aqui nessa linha. E eu sei que o diâmetro da fresa não é 12 milímetros, o diâmetro é a distância de uma ponta a outra dessa fresa. Então eu sei que daqui para cá vale 112. É os 100 mais os 12, né? Então, melhorando isso aqui, daqui para cá vale 12. Por isso que seria y 112. Mas, Felipe, você tinha dito que é y 107. De onde é que vem esse 107? Você vai entender agora, ó. Se eu pegar 112 e subtrair 5, vai dar 107. E onde é esses 5, Felipe? Lembre-se que a fresa ela tem que descer mais um pouquinho. Ela não é para ir para 112. Eu tenho esse corte aqui da peça que vale 5 milímetros. Então eu tenho que fazer os 112 menos os 5. Por isso que ela vai para 107. Quando ela estiver em 107, ela vai estar exatamente aqui, ó. Alinhado com essa borda aqui e alinhado com essa borda aqui. Ou seja, ela vai estar bem aqui, ó. Essa fresa de 12 milímetros vai estar bem aqui. Alinhada com x5 e distante 107. Mas quando eu posiciono em 107, significa dizer que eu vou cortar essa lateral aqui de 5 milímetros ainda. Por isso, o y 107. Eu sei que ficou um pouquinho complicado, mas eu peço que se você não entendeu, volte o vídeo, porque entender isso é de extrema importância, essa parte inicial do fresamento. Eu sei que mais na frente eu vou mostrar uma alternativa a isso, eu não vou precisar ficar fazendo essas contas, mas quem quer entender sobre fresamento, quem quer ter uma base sólida mesmo, pra quando pegar com problemas mais complexos, saber fazer, tem que entender isso aqui, tá? Então,
Por isso o valor de y 107. Resolvido, ó. A fresa está exatamente nessa posição. A gente acabou de fazer esse rasgo. Vamos fazer esse outro rasgo aqui. Agora eu preciso só que essa fresa caminhe para a direita. Então vamos lá. Então agora eu tenho N90. Continuo em G1, porque eu estou continuando cortando a peça. Ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Quando eu programei G1 a primeira vez, ou seja, G1 não tinha sido programado nenhuma vez antes, eu tenho que programar esse valor de avanço também uma vez. Só que esse avanço aqui a gente chama ele de função modal. O que é uma função modal? É a função quando você ativou ela uma vez, ela permanece na memória da máquina. Então eu não preciso ficar repetindo aqui esse f toda a vida que eu programar G1, certo? Então ele já fica na memória da máquina, todos os G1s seguintes, eles vão ficar com esse avanço. E se eu quiser mudar o avanço, Felipe? Simplesmente onde eu quiser, na linha, eu coloco o outro avanço correspondente, mas eu tenho que lembrar que esse último avanço correspondente vai ficar na memória da máquina. Só isso. Então, beleza. Vamos agora para x quanto? Vai ser a mesma situação do y, eu vou fazer agora para o x. Eu vou para x 107 e y 107. Por que 107, Felipe? Vamos lá. Eu já estou aqui, ó. Vou apagar. Vou deixar aqui. Vamos mais rápido dessa vez. Eu estou aqui em x5, né? Mas eu sei que daqui para cá vale 100. Então, se eu for para x 112, minha ferramenta estaria posicionada aqui, ó. Esse valor de x aqui, ó, essa distância linear, tentar fazer isso aqui. Lembrando que é sempre em relação ao meu zero peça. A distância dessa lateral até o zero peça, daqui para cá, vale 112. Mas lembre-se que eu não quero 112, eu quero tirar 5 milímetros. Então essa fresa tem que voltar para cá dos 112, 5. Novamente a mesma conta, ó, 112 menos 5, por isso que eu vou para x 107. Quando ela estiver em x 107, essa fresa vai estar aqui. Lembrando que o y eu não mudei, tá? Então ele permanece o mesmo. Então, ó, esse ponto aqui dessa lateral corresponde ao meu x 107. Então, beleza. Resolvido também essa linha N90. Acredito que deu para entender aí, né? A mesma coisa da linha anterior, da linha 80. E agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai descer com esse valor aqui de y. Eu vou para qual y? N. Opa, essa linha aqui. Essa. Então vamos lá, eu vou para a linha N100. Continuo em G1 porque eu ainda estou cortando a peça. O X eu não vou mudar porque eu quero só que essa fresa agora desça nesse sentido. Então o X permanece o mesmo, X 107. E o Y eu vou agora para Y5. Qual é a distância que eu preciso? Lembrando que é sempre em relação a essa ponta aqui de cima da fresa, né? Em relação a Y. Lá do zero peça até essa borda. Eu sei, ó, que a distância daqui para cá, né, é justamente 5 milímetros. Então a fresa ela tem que se posicionar aqui, ó. A fresa ela tem que se posicionar exatamente nesse valor de Y5. Olha só como fica fácil agora, ó, à medida que a gente vai praticando. Aqui esse posicionamento da fresa em relação a Y é qual? É Y0. Para chegar até aqui, 5 milímetros distante, é Y quanto? Y5. Se vocês observarem, ó, a distância, né? A diferença entre essas duas posições aqui de fresa que eu desenhei é justamente os 5 milímetros. Por isso esse Y5. Beleza, vamos continuar. Não terminou. Agora eu vou mexer com o valor de X. Então, linha 110. Vou descer aqui mais um. Linha 110. N 110. Continuo em G1.
X, eu vou fazer o seguinte, ó. Vocês concordam comigo que eu já estou praticamente fazendo o último corte. Eu vou para x menos 10. Eu já vou livrar a posição em x dessa fresa em... Desculpe, eu já vou livrar a posição dessa fresa no eixo x para fora da peça. Eu não vou até x5 ou eu não vou até x0. Eu vou passar mais um pouquinho porque depois eu não preciso mais cortar. Então, quanto mais livre eu deixar essa ferramenta, né, longe, digamos assim, da peça, melhor, tá? Por questões, obviamente, de segurança e cuidado com a máquina também. Então, esse x eu vou para menos 10. Menos 10 é aquela posição inicial. Como eu não vou mais cortar, vou deixar aqui em x menos 10. O y permanece o mesmo. Beleza. Agora, o que é que eu vou fazer? Aí é só uma questão de organização da programação. Eu vou utilizar agora, ó, como a fresa está aqui nessa posição, vou apagar só essa aqui para a imagem não ficar tão carregada. A fresa está justamente aqui, ó. Ela saiu lá de x105, y5 e foi para até x menos 10, y5. Então ela veio mais ou menos para cá, né? Ó. Ela ainda continua no y5, né? Alinhada aqui. Mas ela, em relação a x, ó, ela está distante aqui de 10 milímetros, né? Menos 10 porque estou caminhando aqui da direita para a esquerda. E agora, como eu tinha comentado, só por uma questão de organização, isso é muito importante, a gente vai ver quando tiver em códigos mais complexos, é eu fazer o posicionamento inicial, já que eu terminei a usinagem. Então eu vou lá para x menos 10, y menos 10 também. Eu já estou em x menos 10, só falta agora ajeitar, digamos assim, y menos 10. Então, como está fora da peça, eu vou em G0, só para não perder tempo. X menos 10 continua. E eu vou para Y menos 10. Olha aí, ó. O que é que aconteceu? Eu acabei de fazer todo o contorno que eu queria e já posicionei, né, no start, né, de onde eu dei o start na máquina em relação ao plano XY. Isso eu recomendo que seja feito, tá? Não é obrigatório. Eu faço assim só por uma questão de organização. Aqui eu entendo que eu olho para o código e já vejo que, beleza, já terminei o contorno, já estou livre aqui, eu posso facilita para mim o próximo movimento da fresa. Então aqui, ó, x menos 10, y menos 10, eu já sei que eu terminei a programação, né? Não vou cortar mais nada. Na verdade, não terminei a programação, não vou cortar mais nada. Então, ó, N130. Aí, ó, eu posso simplesmente agora subir em relação a Z. Por quê? Eu quero fazer um movimento de afastamento dessa ferramenta. O próximo passo é ir lá e pegar a peça que já está pronta. Então eu posso fazer o seguinte, ó, G0 e Z eu vou mandar lá para 50. Ou seja, a fresa vai se distanciar 50 milímetros aqui dessa face, né? Desse plano da peça. A fresa está bem distante da peça. Isso é muito importante, né? Que a gente sempre faça isso para não acontecer nenhuma colisão. E aí já está pronta para eu abrir lá a porta da máquina e conseguir ter acesso à peça também. Então Z 50 e N 140. Eu vou utilizar M30. O que é M30? Eu finalizei o programa de fato. Beleza? Bom, então essa é uma programação, né? Eu sei que para quem nunca viu isso aqui aparenta ser muito complexo, mas vocês vão ver que à medida que a gente for fazendo os exercícios, isso aqui vai ficar meio que repetitivo. O que vai mudar, obviamente, são as coordenadas, mas a definição das coordenadas é relativamente fácil, né? Só dá trabalho ali no início você entender a peça. Mas depois, obviamente, isso vai ficando mais fácil. Eu vou mostrar depois para vocês uma maneira que a gente não precisa ficar fazendo essas contas, tá? De Y aqui, de X, porque 107, tá? Eu vou deixar para um outro vídeo. Mas conforme eu tinha comentado com vocês, se você quer entender mesmo fresamento, essa é a parte inicial, né? Então entender isso, ter essa noção de coordenada, isso aqui vai fazer diferença quando a gente tiver em situações mais complexas. E aí eu tinha dito que vou mostrar uma maneira simplificada de escrever esse código, né? Como é que é a maneira simplificada de escrever esse código? Olha só como é simples. Aqui terminou, né? Para fresamento, eu não preciso escrever esses valores de n, tá?
Então, N10, N20, N30, eu simplesmente posso apagar, literalmente. Felipe, por que você escreveu? Porque é o que eu tinha dito no início. Às vezes, você vai, né, trabalhar com alguém que gosta de escrever esses Ns. Então, você agora já sabe como é que eles funcionam. E outra coisa, tudo que for repetitivo em relação à linha anterior ou em relação à coordenada anterior, você também não precisa escrever. Como assim? Vamos lá. Ó. Vamos olhar aqui da linha 70 para a linha 50. A fresa ela está na posição x menos 10, y menos 10. A linha 60 eu tenho que escrever ela toda obrigatoriamente, porque eu fiz um posicionamento em Z, né? Tudo que está aqui está diferente aqui dessa linha 50, mas vamos observar a 70 agora. Ó. Esse G1 está igual a esse G1 aqui de baixo. Então eu simplesmente poderia anular isso aqui, ó, apagar, né? Poderia apagar esse G1. Qual é outro código que eu poderia apagar? Esse Y10. Por quê? Porque eu só mexi em X, ó. Eu estava em X menos 10 e fui para X5. Então, eu poderia apagar esse Y10 aqui de baixo, tá? O daqui de cima ele tem que permanecer. O X eu não posso apagar, por quê? Porque eu fiz uma movimentação em X. Aí vamos continuar, ó. Esse G1 pode ir embora. E aqui, ó, esse X pode ir embora, porque ele foi conservado. Mas o Y mudou. E aí, continuando, esse G1 aqui pode ser apagado e esse Y aqui pode ser apagado, porque depois eu só mexi em X, certo? Então ficaria aqui, ó, ficaria N70x5 ponto e vírgula, N80, né? Se eu quiser escrever N80, isso aí é opcional. Y107. Se eu não quiser escrever N90, né? Seria só uma linha, seria só composta x107, ponto e vírgula. A outra linha seria composta somente por y5, ponto e vírgula. A outra linha seria só composta por x menos 10 e x menos 10, ponto e vírgula. Aí, ó, essa outra linha aqui, obrigatoriamente eu já tenho que colocar G0. Por quê? Porque eu estou desativando o G1 para ativar o G0. Mas eu poderia apagar esse x10, porque ele já está aqui. Permaneceria G0, y menos 10, ponto e vírgula. Esse G0 poderia apagar e o M30 permaneceria. Então é a forma mais simples. Tem gente que prefere escrever assim. Por quê? Porque ele só vai observar o que é que está variando, o que é que está variando, o que é que está variando. Então, ó, quando eu não escrevo esse x aqui da linha 70 para a linha 80, eu sei que x eu não mexi, só mexi em y. Às vezes fica mais fácil de você visualizar. Tem gente que prefere assim. Novamente, eu gosto de sempre passar as opções para que você fique à vontade para escolher o que é melhor para você. Beleza, agora que você entendeu o básico sobre programação, existe uma maneira muito mais fácil, conforme eu tinha comentado, que é utilizando o G41 e o G42. Então eu não preciso ficar fazendo aquelas contas de considerar o diâmetro da fresa, né? Imagine que eu tenha uma peça que eu utilizo várias fresas de diâmetro diferente. Então ficaria muito chato para o operador ficar fazendo essas contas toda hora. Então quando a gente utiliza o G41 e o G42, eu não preciso fazer essas contas, o comando faz isso tudo para mim e isso fica muito mais fácil. Então eu recomendo que você veja esse vídeo aqui, onde eu ensino, né, essas funções na prática, e depois veja esse vídeo aqui que eu ensino, eu pego a mesma peça e mostro como a gente aplica essas funções na pecinha que a gente acabou de fazer.